Se é flamenguista, você tá com medo. E dá pra ver no seu olhar. São 5 títulos a serem disputados. O estadual, Silas, acho que fica... Mas não pode cair. Não. Mas o Flamengo pode ter que lutar contra o rebaixamento no Carioca. Ela assusta muito mais do que a realidade. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, porque como sempre, né, o Flamengo vai ser rebaixado, o Flamengo tá jogando nada, o Flamengo só tá perdendo com o Sub-20, então vamos dar uma olhada nisso, como que vai funcionar, porque só estão falando de rebaixamento, mas o rebaixamento tá muito longe, né, então vamos entender como que vai funcionar, se o Flamengo vai puxar o time principal, se o Flamengo vai jogar misto, porque tem muita partida importante vindo pela frente. Se é flamenguista, você tá com medo. E dá pra ver no seu olhar que você tá com medo em casa. Porque o Flamengo achou que ia chegar gigantão e tá tomando lapada. Quer ver? Põe a classificação do Campeonato Carioca, que tá com medo. Tá brincando, medo. Não, olha lá, tá em último. Como é que tá brincando? Quem tá brincando é o Flamengo com o torcedor. 1 ponto nos 3 jogos. A pior campanha do campeonato. Mas era um risco que o clube ia correr. Tudo pelo bem, planejamento mas que não tem de dar mais imaginava... tempo pra... Então, mas ó, Nova Iguaçu, 4 pontos. Botafogo, 3. Madureira, 3. Boa Vista, 3. Maricá, 3. É verdade. E o Flamengo com 1 ponto. Mas ó a sequência, Tem um Nath. quadrangular ainda. É, mas ó, quarta-feira, Vasco em casa. Domingo, Fluminense fora. Aí você tem São Paulo, a estreia no Campeonato Brasileiro dia 28 e depois a final contra o Corinthians dia 1º. E esse Sampaio Correia em casa, Depois que é o de Sampaio tudo Correia de lá. Aí eu fico perguntando, Silas, você que foi treinador, treinou o Flamengo. Fala pra eles aqui que eles estão achando que eu estou ficando louco. Você pode dizer também que eu tô louco. O Flamengo, que é um gigante, começa a dar essas mancadas aí, pô, o torcedor... Não, o Flamengo não ganha, cara. É só sub-20? Mas é o sub-20 que tá jogando. Só o sub-20 tá jogando. Então, aí, pra mim... Eles abriram mão de jogar a copinha pra mim, pra tem jogar que o colocar o sub-20 mesclado com alguns profissionais. Porque... Acho que o Felipe vai fazer isso contra o Vasco. Os clubes, seja do Carioca, do Paulista, estão treinando já faz tempo. Mas o Flamengo também, sim. Mas não é a mesma coisa, né, Nath? E a pressão em cima desses outros clubes não é a mesma que se tem em cima dos jogadores do Flamengo. Né? A gente está falando aí, será que o técnico do Botafogo vai aproveitar o menino centroavante que fez o golaço contra o São Paulo ontem? Acho que é Caetano o nome do menino. Cara, golaço. E será que o Crespo vai poder aproveitar algum desses meninos do São Paulo? Um fez um gol, não foi nem o gol que o Pelé tentou fazer, não fez, não, foi antes. Foi quase que Só o Pelé não fez esse gol, né, Silas? Sabe que depois o tempo foi passando, Nossa, quase todo mundo já fez. É mais um Agora cara que você não deixa terminar de falar. Vai, Silas, por favor. Você tem borrifado muito, cara. O Rivaldo fez, né? Fez, Fred fez também a Copa São Paulo. Então, Jogar, Prat. assim, eu acho que tem limite para você lançar a garotada. É que já aconteceu isso no Palmeiras. O Abel já começou até com um time misto Copa Libertadores e deu certo. O Flamengo está começando no Campeonato Carioca, mas O Silas, tem sabe o que me atenção, contaram? porque... E a Nath sabe dessa história? Dizem que eles iam colocar, o Flamengo ia colocar esse planejamento de botar as feras aos poucos com o Fluminense. Vai ter que antecipar, porque se começar... Assim, a informação que vem do Rio, e aí eu não vou lembrar o nome do colega aqui da informação, que alguns do time profissional que não são considerados titular podem ser utilizados contra o Vasco. Mas assim, Edu, eu entendo e respeito, imagina, pessoa... Só que aí, né, vindo alguns jogadores que são reservas no Flamengo, que já não jogam tanto, e colocando junto com a garotada, será que realmente vai ser uma ajuda tão grande? Porque não tem entrosamento, entendeu? Não estão acostumados a jogar junto. E para falar nisso, ele teve dentro de campo. Mas essa questão. Quando você tem um encurtamento de pré-temporada, quando você tem uma final com um mês... Dia 1º tem a final contra o Corinthians, é a primeira disputa de título do Flamengo. Ele olha para o regulamento do Carioca permite que ele jogue determinados jogos sem quantidade de jogos ali, sem o seu time A, né, se for o caso. Então, assim, eles fizeram um planejamento que eles entendem que eles vão ter ali quase 60, 70 jogos se chegarem a todas as finais. Ele tem prioridade de Brasileirão e Libertadores, a Supercopa e a Recopa. São 5 títulos a serem disputados. O estadual, Silas, acho que fica... Mas não pode cair, cair. O quadrangular já é obrigatório. A gente tem que tirar, Nath, o chapéu pro Felipe Luiz. Isso aí não tem Ele deu pelo menos quase um mês de preparação. Mas o problema é a gestão entre eles, o time e a torcida. Porque a torcida, quando você fala de Flamengo, você treinou lá. atrapalha.
Se começar burburinho, atrapalha, porque Mas você acha que é tem? muito grande aquilo ali. E o Flamengo é ganhar e ganhar e ganhar. Olha o jogo que fez, a final agora, o que o Flamengo fez. O Flamengo só não ganhou de casualidade, poderia ter O ganho PSG, também. você tá Contra o falando. PSG. Você que tá em casa, manda vídeo pra cá. Diferente do jogo contra o Liverpool, diferente até contra o jogo do Palmeiras, que ganha na Libertadores. Cara, o Flamengo jogou, poderia ter ganho. Ó, 961959108, quero saber a opinião de vocês. Se você flamenguista acha que vale a pena, tudo bem, toma essa... Acho que a pressão ela aumenta no clássico. Se então ataca do Vasco, Dois sem- clássicos sem aí pela ninguém, frente. aí acho que a coisa Bem aumenta. lembrado. mais. É a Porque ainda hora de tem o voltar. quadrangular para decidir quem cai ou quem não cai, Perfeito. né? Depois dessa primeira fase. Mas aí do só de campeonato. jogar o quadrangular, Então- acho que já é ruim, Pratos, pro Flamengo. Jogar o quadrangular do Carioca, pra não cair, aí é O bom não demais. é, mas há um planejamento aí, a gente tem de entender e compreender o que está sendo feito, né, Edu? Você tá muito E calmo. certamente o Se Flamengo fosse o imaginava... Santos, você tava milhão aí. O Santos não tem esse planejamento todo, não. O planejamento é uma coisa que às vezes passa distante do Santos. O que acontece é o seguinte aí. O Flamengo planejou atuar com o time sub-20, exatamente pelo que os companheiros falaram, outros jogos daqui a pouco. O Flamengo foi até o final do ano jogando para ganhar títulos Para importantes. ter quase um mês de preparação. Então assim, é uma escolha que você faz. O que me parece que o Flamengo esperava um pouco mais é que o time sub-20 apresentasse melhor, ou jogasse melhor. Isso não aconteceu até agora no Carioca. O empate com o Português já foi às duras penas, foi com as calças na mão, depois perdeu do Bangu, né? E aí perdeu do Volta Redonda. Então acho que talvez o Flamengo tenha se decepcionado internamente com o desempenho do time sub-20. O time sub-20 até agora não deixou ninguém que chamasse muita atenção para daqui a pouco virar uma opção para o Felipe Luiz com um time profissional, para alguém incomodar um titular campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Mas não mudaria o planejamento não, Edu. Não mudaria. no Eu acho chat, que o vai planejamento mandar- é esse, É. tem de ser seguido. Vai mandando sua opinião no chat enquanto o Pedro fala, que eu vou ler algumas manifestações aqui. Vai lá. Ô, Edu, a frase "o Flamengo pode ter que lutar contra o rebaixamento no Carioca", ela assusta muito mais do que a realidade. E aí isso foi uma frase que passou a ser muito falada. Cara, não assusta, porque ainda vem quadrangular, o Flamengo ele não vai cair direto, vai vir quadrangular, isso, aquilo, e, cara, é o Cariocão, entendeu? O Flamengo muito difícil de cair, porque não vai, né? Então, vamos ver. Pode cair, pode, mas é muito difícil, cara. Falada após o resultado do final de semana. E até comentava ontem, o Silas deve ter assistido. O burburinho é muito maior do que a realidade. Não tem problema nenhum você se deparar com algo novo, e aí não é aliviar ou não, porque eu falarei isso para o Palmeiras, a gente falou isso para o São Paulo, para o Santos. Cara, é novo para todo mundo o fato de estar jogando um estadual menos de um mês depois da última temporada e estar começando um brasileiro daqui a uma semana. Hoje é terça-feira, Edu, quarta-feira que vem, daqui a 8 dias começa o Campeonato Brasileiro. É novo para todo mundo. Por mais que seja soe simples, né? A gente senta aqui, desenha, faz uma continha. Não, mas ele volta a treinar aqui, volta a treinar ali, aí se prepara para a estreia do brasileiro, se prepara. Só que você não contou que o seu time sub-20, aí sim um erro de cálculo, ele é muito menos competitivo enquanto time para jogar contra jogadores profissionais, formados, que estão dando a vida ali pela única chance que tem, talvez, no jogo contra o Flamengo no estadual, contra a camisa do Flamengo, independentemente se é o Iago de zagueiro ou se é o Léo Ortiz de zagueiro. Então, esse time está tendo que dar a vida ali e dificulta um pouco mais, porque o costume, sabe, do peso. Esses meninos estão jogando, defendendo a camisa do Flamengo numa pontuação de campeonato profissional. Não estão jogando a Copa do Brasil Sub-20, ou Brasileirão Sub-20, ou até Libertadores Sub-20. Isso muda a dinâmica, talvez esse tenha sido o erro, sabe, de avaliação. Agora, um time não vai acertar o ano inteiro o seu planejamento. O que eu estou dizendo é, o barulho para mim deveria ser muito menor. Recalcular a rota faz parte do processo. Sim. Os caras que estão lá são bem pagos para isso. Que eu vi, não, porque tem que falar o BAP tem que se meter. O Boto tá lá, o Felipe Luiz, o Alfredo, a turma lá que toca o departamento de futebol do Flamengo, precisa sentar e falar, ó, a gente achou que ia ser isso aqui, não vai ser. Vamos sentar, o que a gente faz? Muda aqui? Muda. Vamos com 2 para cá? E isso é parte do futebol. Só que é tanta falta de assunto nesse período, você não tem que falar do time do Flamengo, então a gente vai falar do planejamento do Flamengo. É tanta falta de assunto que a gente fica caindo nessa. É igual o São Paulo, que ia ser rebaixado quinta-feira passada, meio-dia, e domingo, final do dia, já não ia mais ser rebaixado. Eu acho que tem uma rota a ser recalculada, mas é muito menos problemático do que se vende. Eu concordo com você. E o Flamengo ser rebaixado do Campeonato Carioca não é uma realidade. É muito mais uma hipótese que se aventou e a partir disso se faz um barulho, um debate. Tá? Não é que está faltando um jogo para concluir, o Flamengo precisa ganhar de 3-0, então chama a cavalaria. Não é isso, não é isso, Edu. A questão é vai ter jogos a mais, não estava no script, vai ter que se preocupar com isso, tudo bem. Recalcula a rota, parece que já vai ter que colocar gente amanhã em campo, mas é muito menos do que se grita. Ó, o Washington Perfeito. Flá tá falando, eu não
não ligo pro Carioca. O importante é o Flamengo ganhar títulos no E o final da Carioca vai temporada. cair, como diz o outro. Tá, né? mas o Antônio Bandeira fala, é É. importante o Flamengo ganhar títulos no final da temporada em cima do Palmeiras. Ele me xinga. Eu te xinga por quê? Não sei por quê. Rio Branco, você é tigrão Flá da Paulo. Silvita. Flá Paulo, você tá de sacanagem, Edu? Cobrar o sub-20 do Flamengo, se tivesse time titular, estaria sobrando. Me admira você falando isso. Muito obrigado pelo carinho. Tem também aqui, nas minhas contas, já tá 3-0 pro Pedro em cima do Prates, Elton Corinthians. Não dá pra cobrar o time sub-20. Não Ainda é o Pedro do Linha de Passe, é o do Pedro do F-Show. Show. São programas distintos. Então tá aí, né, cara? O que importa é o Flamengo jogar a bola, né, cara? Então vamos ver como que vai ficar isso. Não fica nessa de que vai cair, porque isso aí acaba sendo mais burburinho, como foi dito aqui, né? Então cria-se um clima que não existe, né? Um clima terrível que não existe, né? Então o Flamengo, ele ainda tá muito longe de cair, ele não vai cair direto, né? Então pode ficar tranquilo. E agora é focar no que interessa, né, cara? Tem clássico vindo, logo depois já vai ter Brasileirão, depois do Brasileirão aí já vai ter final. Então o Flamengo tá com um calendário muito cheio e o ano nem começou, cara. Então vamos ver isso, vamos ver como que vai ficar, porque é só partida importante. Diz aí o que tu achou e pra você como que o Flamengo tem que se comportar nesse Carioca.